Leitura da Palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 37. O templo, centro da vida religiosa. No ano 480, depois da saída dos israelitas do Egito, quarto do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, Salomão começou a construir o templo de Javé. O templo de Javé, construído por Salomão, media 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. O vestíbulo diante do santuário do templo tinha 10 metros, no sentido da largura do templo e 5 no sentido do seu comprimento. No templo ele fez janelas quadradas com grades, encostado à parede do templo. Construiu um anexo rodeando o santuário e o Santíssimo, com pisos, e fez aposentos laterais ao redor. De largura, o andar térreo tinha 2,5 metros, o intermediário 3 metros, e o terceiro 3,5 metros. É que ele tinha feito do lado de fora saliências em torno do templo, de modo que as vigas não ficavam presas nas paredes do templo. E o templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que durante sua construção não se ouviu barulho de martelo, de cinzel ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada para o andar inferior ficava no canto direito do templo, e por meio de escadas em caracol, subia-se para o andar do meio e deste para o andar superior. Salomão terminou a construção do templo, cobrindo-o com teto de pranchões de cedro. Fez uma galeria anexa a todo o templo, com 2,5 metros de altura, unida ao templo por vigas de cedro. Então Javé disse a Salomão: quanto a essa casa que você está construindo, se você se comportar de acordo com os meus estatutos e observar minhas normas e seguir meus mandamentos, eu cumprirei em seu favor a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei entre os israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Quando Salomão terminou as obras do templo, forrou o lado interno das paredes com placas de cedro, desde o chão até as vigas do teto. Revestiu as paredes internas com madeira e cobriu o chão com tábuas de ciprestes. Recobriu com tábuas de cedro os 10 metros a partir do fundo do templo, desde o chão até as vigas, e separou-os do templo para formar o Santíssimo. O templo, isto é, o santuário diante do Santíssimo, media 20 metros. O cedro do interior do templo era esculpido com flores e festões. Tudo era de cedro e não se via pedra nenhuma. Salomão construiu o Santíssimo no fundo do templo, para aí colocar a arca da aliança de Javé. O Santíssimo tinha 10 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 de altura, e ele o revestiu de ouro puríssimo. Fez um revestimento de ouro, revestiu de ouro o templo inteiro, que ficou totalmente coberto de ouro. Para o Santíssimo, Salomão fez 2 querubins de oliveira selvagem, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubim media 2,5 metros, de modo que a distância era de 5 metros de uma ponta à outra das asas. O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala interior. Eles tinham as asas estendidas, de modo que as asas de um tocava uma parede e a asa do outro tocava a outra parede. E as asas de ambos tocavam uma na outra, no meio da sala.
Os querubins foram revestidos de ouro. Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras e flores ao redor de todas as paredes do templo, tanto por fora como por dentro, e mandou cobrir de ouro o piso interior e exterior do templo. Salomão mandou fazer a porta do Santíssimo com vigas de oliveira selvagem. O enquadramento da porta tinha 5 ângulos, e os 2 batentes eram de oliveira selvagem. Nos batentes foram esculpidas figuras de querubins, palmeiras e flores, tudo recoberto de ouro. Salomão mandou recobrir de ouro os querubins e as palmeiras. Também mandou fazer as portas do santuário com vigas de oliveira selvagem, com o enquadramento dos 4 ângulos. Os 2 batentes das portas eram de ciprestes, com painéis giratórios em cada batente. Nos batentes foram esculpidos querubins, palmeiras e flores, revestidos de ouro, ajustados sobre a escultura. Salomão mandou ainda construir o muro do pátio interior com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foram lançados os alicerces do templo, e no 11º ano, no mês de Bu, o 8º mês, o templo ficou concluído em todas as suas partes, conforme o projeto. Salomão levou 7 anos para construir o templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.